Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Depois de um dia de descanso aqui no Norway Chess, clima de mundial, partida pensada, Magnus Carlsen, o número 1 do mundo, vai jogar contra Fabiano Caruana, meus amigos, um dos melhores jogadores da atualidade. Partida pensada, essa partida aqui ela é espetacular, é imperdível. Mas antes de começar o vídeo, presta atenção nessa dica pra você não dormir no sofá, hein? E escolher o presente do Dia dos Namorados é tipo jogar xadrez. Se você errar a jogada, meu amigo, já era. E se for roupa, então, a chance de você errar o tamanho, o estilo, o gosto é real, né? Mas esse ano eu fui esperto, fui de insider. Primeiro, que tem provador virtual no site, meus amigos, isso é muito bom. Segundo, que se errar o tamanho, dá pra trocar fácil. Terceiro, o conforto, galera, vicia, ok? E o melhor, já vem com embalagem linda, pronta pra dar de presente, ou seja, sem desculpa. E eu também usei o meu cupom xadrez aqui, que você também pode usar para garantir desconto no site. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também fixado aqui no comentário. Ah, e lembra de usar a hashtag InsiderStore quando postar o seu look. Então já sabe, roupa pode ser presente, desde que seja da Insider, né? Agora, eu já acertei no presente, agora só falta acertar ali o jantar romântico, aí já é outro desafio. Bora pro vídeo, galera, vamos lá! Magnus Carlsen abre com peão dama. Fabiano Caruana responde com D5, temos aqui C4, gambito da dama jogado pelo norueguês. E6, G3, a abertura catalã. Magnus Carlsen jogou isso muito no Mundial contra Jan Nepomniachtchi. Temos cavalo em F6, bispo G2 e aqui bispo E7. O Fabiano Caruana quer logo proteger o rei. Magnus Carlsen também, por isso cavalo F3 e todo mundo coloca os reis em segurança. E o Caruana segue com o peão. Toma, fala, passe esse peão pra cá, coleta madeira, coloca no bolso, fica com o peão a mais. Mas será que isso é ruim para as brancas? Carlsen segue diretamente com dama C2, tentando recuperar o peão. Caruana joga com A6 e o Magnus Carlsen não tem pressa, poderia capturar o peão. Prefere jogar com torre D1, sem nenhuma ansiedade. B5 fala sem ansiedade, então passe esse peão. Vou ficar com o peão a mais. Magnus Carlsen não liga, segue com o lance cavalo em E5, rasga o ataque para cima da torre e cavalo D5 foi jogado. É claro, meus amigos, que o Caruana não tá tirando esses lances da cartola, ele estudou isso daqui, é um preparo de abertura que o Fabiano Caruana está jogando com muita velocidade. Aliás, os dois jogadores estão jogando com muita velocidade. Magnus Carlsen joga com B3, o melhor lance da posição, realizando mesmo a questão de jogar com um peão a menos aqui, né? Que doideira, cara, é muita frieza jogar isso daí contra um jogador do calibre do Caruana, né? Bispo B7 foi jogado pelo Caru, combatendo as casas claras. E o Magnus Carlsen segue com bispo em A3, o fino do fino. Temos bispo D6, aqui já começa a entrar num território, né? Aqui sai lance 12, já sai assim de ter o melhor lance, já passa a ter uns 3, 4 melhores lances, entendeu? Aqui já começa a ir no mundo das árvores que já levam para posições que não são mais teóricas. Bispo D6 foi jogado pelo Caru, e aqui percebam que ele gastou bastante tempo, né? 10 minutos aqui foi jogado pelo Fabiano Caruana. E o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo D3 jogado ao toque, é o melhor lance da posição, levando a crer que o Carlsen ainda está no seu preparo de abertura. Fabiano Caruana segue com o cavalo D7, já realmente está fora do livro. O melhor lance, se fosse aqui, continuasse no estudo teórico aqui do Caruana, ele teria jogado um fino, que é o lance A5 aqui. Mais uma vez, não dá pra gente explicar o porquê esse é o lance fino, mas, segundo as máquinas, esse é o sutil, assim, do fino do fino. A gente percebe que é um lance interessante, tá avançando na ala da dama, mas por que esse lance é melhor do que, por exemplo, desenvolver o cavalo, é difícil de explicar, né? Cavalo D7 foi jogado pelo Fabiano Caruana. Se fosse fácil, o Caruana teria jogado A5, né? O Caruana, um dos melhores do mundo. E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo. Caruana segue com bispo por A3. Magnus Carlsen pode tomar de cavalo, pode tomar de torre, pode expulsar o cachorro, mas ele prefere jogar com torre por A3. Caruana segue com o cavalo atacado de 5, vai para F6. E vejam que o Carlsen continua com um peão a menos. Ah, mas ele tem o par de bispos. Não tem. Aqui é par de cavalos e bispo contra par de cavalos e bispo. Talvez aqui o que possa justificar para o Carlsen uma posição como essa é centro clássico bastante forte e um pouco mais de mobilidade para as peças. Se bem que esse cavalo aqui contradiz um pouco.
Por isso, cavalo D2 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o peão central. Caruana agora sim segue com o lance A5, que é o melhor da posição. E o Carlsen joga com torre de D em A1, pesando para cima do peão aqui da coluna A, antes que o Caruana conseguisse trocar esse peão de alguma maneira no futuro. C5 foi jogado pelo Caruana, atacando o centro. O Magnus Carlsen faz peão, toma. E aqui o Fabiano Caruana, portanto, devolveu o peão para conseguir a iniciativa. Joga com dama C7, começa a pesar para cima do peão de C. B4, segura a rapadura. Peão toma, temos trocas, torre toma. E o Magnus Carlsen aqui segue com o lance torre em C1, lance muito arriscado. O mais seguro aqui é trocar, seguir com, por exemplo, um dama A2 aqui, tentando dominar a coluna A. Mas o Carlsen prefere manter aqui as torres no jogo. Torre C1 foi jogado, torre C8. E agora a dama B2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, querendo o seu peão de volta. Por enquanto o Caruana tem um peão a mais aqui. Temos o lance... B6 foi jogado agora pelo Caru e aqui dama por B4 finalmente igualou aqui a questão material. Bispo C6, uma posição bem sólida aqui do Fabiano Caruana, equilibrada. Dama B2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, a torre luta pela coluna A. Cavalo B4 melhora um pouquinho a posição aqui do cavalo, ataca o bispo. Por enquanto, peão central bem protegido. O cavalo vem para casa de E5, traz mais uma proteção. E aqui F4, tira esse cachorro daí. Cavalo vem para casa de C4. Cavalo toma, peão toma. E o Magnus Carlsen segue primeiro com o cavalo por C6. Dama por C6. E agora, o que jogar nessa posição? O que jogar aqui? Jogaria aqui o lance E5 porque eu ataco a dama e a torre. Cuidado que aqui cai com cheque. Não dá tempo de capturar aquela torre. Por isso o Magnus Carlsen segue com o lance torre por C4, coletando madeira, um peão a mais para cima de Caru e colocando agora sim a ameaça do avanço do peão. Por isso torre C8 foi jogado, atacando o peão. Magnus Carlsen segue com E5, atacando a dama e o cavalo. O cavalo vem para o centro, salvando as duas peças. E o Carlsen rasga um F5 aqui, que posição perigosa. Caruana segue com dama em A6, torre volta para casa de C1, estava atacada, recuou. Dama vem para casa de A7, mantém a pressão no peão central. F por E6 e aqui bispo por cavalo e peão toma e a dama centraliza na casa de D4. Magnus Carlsen tem um final um pouquinho melhor porque ele tem um peão a mais e tá atacando aqui o peão central, tá fazendo agora o Caruana se colocar na defensiva. A dama D7 foi jogado protegendo não apenas o peão, mas também essas duas casas, que é importante controlar. Porque o Carlsen tem dois peões passados. Rei G2 foi jogado, esse é o Carlsen. Dama vem para casa de C6, H4. Expande um pouquinho na ala do rei. Qual é o plano aqui do Carlsen? Não tem exatamente um plano de forçar uma vitória. O plano do Carlsen é começar a criar problemas, melhorar um pouquinho a posição das peças, criar dificuldade, criar uma oportunidade no futuro. Por enquanto, tem que ter paciência. Rei H8 foi jogado, torre C2, Rei G8. Caruana fala, e aí? H5, o Carlsen melhora um pouquinho a posição. Rei H8, o que você vai fazer? Rei H3, melhora um pouquinho a posição do rei. Rei G8, o Caruana tá esperando para ver o que acontece. E o Carlsen volta o rei para casa de H2. E o Caruana segue com dama em E6. Carlsen tem um pouco mais de tempo no relógio. Segue agora com lance torre D2, ataca o peão. Torre D8 faz a proteção. Rei G2, passa a vez. Agora o Caruana não pode errar. Segue com um bom lance, dama C6. O Carlsen joga torre D1, passa a vez de novo. Dama vai para A6, torre 1, dá suporte para o peão avançar. Dama em E6 bloqueia o avanço do peão. Torre vem para B1, tenta ganhar um pouco mais de mobilidade. O tempo já está igual. Caruana poderia jogar vários lances aqui nessa posição. Uma ideia é jogar com torre F8 e tentar algum tipo de contrajogo aqui com dama F7. Mas o Caruana joga dama F5, ataca o peão do Carlsen. E o Carlsen vai para um lance muito esperto nessa posição. Ele tá com a torre atacada e o peão atacado. O Carlsen deixou o Caruana jogar isso. Deixou ele, era tudo que ele queria, que o Caruana jogasse isso. Porque você fala, agora tá tranquilo, é só defender aqui. Não, aí você vai ficar muito passivo. O Carlsen joga o lance torre B2. Fabiano Caruana segue seco, vai seco, dama por peão. Meus amigos, ele calcula aqui, hein? Calcula um tantão aqui, calcula uns 6 minutos, ó. Ele calcula, fala, cara... Passe esse peão para cá, recupera o material.
Erro gravíssimo, meus amigos. Erro gravíssimo. E por que isso? Porque agora nenhuma dessas duas casas está dominada. Nenhuma das duas. Enquanto está uma dominada, a outra não, ok. Mas aqui nenhuma das duas. O Carlsen aproveita imediatamente. E tem que aproveitar da maneira certa. Em qual dos dois você mexeria aqui? Chupa o dedo. Pega a direção do vento. Se o vento estiver para esse lado aqui, você move esse peão. Se o vento estiver para o outro lado, move esse peão. Talvez. Você tem 50% de chance de acertar. Se você for certamente jogar um desses dois, você tem 50% de chance de acertar. Esse lance não funciona. E6 não funciona. Torre F8 vem para o contra-jogo. E depois que você já está agora tendo que lidar com esse contra-jogo, não dá mais tempo. Por exemplo, E7, dama em F3 com cheque, torre em E8 e as pretas estão se segurando. Apesar de ser ainda uma posição muito, muito, muito difícil, né? E as pretas aqui conseguem um tipo de contra-jogo. Por exemplo, se dama toma, torre por E7 se livra do peão passado e aqui os reis expostos vão tomar muito cheque, dá para tentar empatar. Por isso Magnus Carlsen segue com o peão certo, C6. Você fala, Rafa, mas agora a torre F8 também não funciona? Já não funciona mais, né? A dama tá aqui, vai capturar o peão. O ponto todo é esse, quando você joga este peão, esse aqui tá atacado. Se você joga este peão, esse aqui tá protegido. Olha que diferença importante aqui, né? Por isso o C6 foi jogado, claro. Caruana segue com o lance rei H7, porque agora ele pode tentar jogar de repente o torre F8, deixar esse peão cair e tentar um contra-jogo para cima aqui do rei do Carlsen. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição e não é C7. C7 aqui tá levando torre C8. Qualquer passo em falso aqui joga a vitória pela janela. Dama em F7, cheque, o rei volta, dama em E2 e por aí vai. Qualquer passo em falso aqui tá levando. Aqui da E6 segura tudo. As pretas estão segurando. Por isso, Carlsen segue com o único lance E6. Uau! Agora sim, aqui os dois peões avançaram. Esse peão continua atacado apesar das duas defesas. Uma das defesas vai ter que sair agora para tentar defender esses peões que estão avançando. Dama G6 foi jogado pelo Fabiano Caruana. Magnus Carlsen segue com o lance torre em E2. Poderia até jogar um C7 aqui. Carlsen joga sólida aqui. Ele joga o lance torre E2 para não ter nem possibilidade de troca de dama, nem de nada disso. Caruana segue com torre em A8, não sei, vai tentar algum tipo de contra-jogo, já é uma posição desesperadora, o tempo tá caindo. Magnus Carlsen captura o peão central. Permite torre em A3, com o peão de G3 agora atacado, o Carlsen não se defende e vai para um lance de arremate. É um dos únicos da posição, só tem dois, hein? Se você quiser dar pause nessa posição, é sua única chance na vida de ganhar do Caruana. Você só tem que fazer um lance. Todos os outros o Carlsen já fez para você. Será que você encontraria? Eu não sei se encontraria. Pesou agora a responsa, né? E eu espero que você tenha encontrado aqui qualquer um desses dois lances. E somente esses dois lances ganham aqui a partida, né? Que loucura, cara. Que dificuldade que é o jogo de xadrez. Eu acho que esse aqui a gente jogaria porque, além de tudo, traz uma defesa. Agora, esse aqui foi jogado pelo Carlsen. E nessa posição, o Fabiano Caruana, com a dama cravada, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Vitória na partida clássica dá 3 pontos. Magnus Carlsen dispara para a liderança. Bora dar uma olhada aqui o que poderia acontecer. Por que ele abandonou, né? Aqui você fala, mas agora eu jogaria a torre por G3 com cheque. Problema, rei F2 não tem mais cheque. Essa dama tá cravada. A torre tá atacada. Não adianta você jogar qualquer outra coisa. Vou jogar um torre G1 aqui, não sei pra quê. Não dá pra jogar, tem que fazer algum lance. Aqui poderia seguir simplesmente com a troca das damas e o peão disparando. E não tem como parar esse peão. Vou dar cheque aqui, não tem problema. Rei 1, uma posição completamente vitoriosa, vencedora. Já aqui, vantajosa e vencedora aqui para as brancas, né? Magnus Carlsen para arriba de Caruana, meus amigos. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Uau! 97,8% de precisão, 92,8% de precisão para o Caruana. Que fantástico. E eu sei que alguns de vocês, a maioria não, mas alguns de vocês estão falando chupa, né? Porque você falou que a carreira do Carlsen acabou, porque ele perdeu aquela partida, não sei o quê. Tem uma galera muito furiosa aí com o que o Carlsen andou falando, né? Não é nem comigo, porque eu só repito o que o Carlsen falou. O Carlsen anunciou que não vai mais jogar a partida pensada depois desse torneio, que a chance disso acontecer é quase zero, né? Aí eu falo isso daí, o pessoal, você tá querendo acabar com a carreira dele, que não sei o que, fica nervoso comigo. Não fica nervoso comigo, eu também tô chateado, eu também queria que o Carlsen continuasse jogando os torneios clássicos, né?
E aí tem gente, porque você falou que agora que ele virou pai, que ele vai virar pai, que acabou a carreira dele, que não sei o que ele tá triste. A turma, tem uma turma aí que faz uma salada, a maioria não, mas tem uma turminha que faz uma salada, não sei se é de propósito, não sei se não é, mas é o seguinte, pessoal, obviamente que o Carlsen vai viver uma nova fase da vida dele, né, de marido, de pai e tudo mais, e obviamente ele não vai manter o mesmo ritmo de jogo de um profissional que era 100% focado pro xadrez, óbvio, não tem como ser, aliás, a gente espera que de fato isso aconteça, né? Que ele seja o pai, que ele viva essa fase que ele tanto quer viver, né? Então, o que a gente fala aqui no canal é baseado em reportagens, é baseado nas entrevistas. O meu trabalho é aqui no canal, eu fico o dia inteiro vendo notícias do mundo todo e vendo as entrevistas e tudo mais. Então, né, quando a gente fala é baseado no que eles estão falando. Ah, se aposentou Nakamura, não sou eu. Nakamura anunciou que tá jogando, que tá acabando a carreira dele, que logo mais ele vai se aposentar. Os dois falaram isso, tá? Então eu não aposentei ninguém. Né? Parece novela. Vocês já viram? Tem gente que agride ator de novela, atriz de novela no mercado. Fala, você não devia ter feito não sei tal coisa. Mas peraí, aquilo lá era uma personagem da novela, não sou eu, né? Quando eu falo Carlsen vai se aposentar, o pessoal fica bravo comigo. A maioria não, a maioria de vocês não. Mas por incrível que pareça, tem gente que fica chateado comigo. Meus amigos, bora dar uma olhada aqui em várias coisas. Primeiro, Magnus Carlsen assume a liderança aqui do torneio. Que bacana, a gente sempre tá torcendo pelo Carlsen. Eu, pelo menos, sou um grande torcedor aqui do Carlsen. Deixa eu mostrar para vocês aqui a classificação. Aqui a tela tá ruim. Pronto, aqui melhorou. Magnus Carlsen com 15 pontos. Gukesh com 14,5. Sim, meus amigos, faltando apenas uma rodada. A disputa aqui pode ser... Um desses dois vai ser campeão, provavelmente, né? Ainda dá pro Ricardo também ser campeão, porque se ele ganhar na clássica 3 pontos, vai para 16. E se o Carlsen empatar e perder no Armagedon, vai para 16, talvez. Aí vai depender do critério do desempate. Ou então, se o Gukesh ganhar no Armagedon, bom, vai para 16 também, né? Então, esses 3 jogadores ainda têm chance de chegar a 16 pontos. Quem passar de 16 automaticamente aqui é o campeão, né? Então, tudo pode acontecer aí na última rodada. Muito bem, meus amigos. E os ratings aqui? Vamos lá dar uma olhada aqui como é que estão os ratings aqui dos jogadores. Ricardo Nakamura ganhando rating clássico. Magnus Carlsen ganhando rating clássico. 2.840, 2.807 são os dois jogadores 2.800 plus. Gukesh tá buscando os 2.800, tá subindo. Passou o Caruana, novo número 3 do mundo, depois dessa derrota aqui do Caru. Erigaisi também tá na luta aqui, ó, nos 2.770 aqui, ó, a gente tem uma galerinha, né, dos 2.660 a 80 aqui, ó, tá uma luta braba aqui, os top 10 mundiais, né? Tá bom, meus amigos, é isso, a gente segue acompanhando. E pra finalizar o vídeo, bora que eu vou jogar uma partidinha. Chess.com, 10 minutos, Tiparo, vamos nessa. Tiparo, jogador... Não conheço... Acho que eu não joguei contra ele, né? Deixa eu ver. Não. Mas é um jogador antigo aqui da plataforma. Vamos lá para nossa defesinha aqui. Opa, aí. Aí eu jogo essa aqui, ó. Que é um tanto quanto estranha e exótica. Não foi a melhor das aberturas, mas estamos no jogo. Cá o peãozinho, desenvolver. Para as trocas. Ok.
Bispo atacado. Segue com esse aqui, né? B4 e torre C8, algumas ideias assim. Dá pra jogar aqui também, qualquer coisa, ou ali, né? Tomar aqui, eu tomo atacando lá, né? E defendeu essa casa, porque eu podia ter tentado alguma coisa do tipo assim, né? Ok. A 5? 5 é estranho. O cavalo vai vir pra cá. É, eu precisava dar um jeito de tirar esse bispo, né? Jogar um rei E1, talvez. É, rei E1 em algum momento. Talvez meu cavalo fique mais feliz aqui, então jogar assim. É possível, né? Traz as torres e tal, acho que é possível. A abertura não foi boa, eu acho, viu? Minha abertura não foi exatamente boa, mas... Deixa eu jogar aqui. Nossa. Ok. Que eu ganhei alguns tempos, né? Agora eu tô indo pra essa casa. Torre C8, ele vai jogar, eu jogo rei E1, né? Defendeu. Ele tem bispo aqui? Tem. O toma desvia aqui, né? Mas eu acho que eu tenho esse intermediário. Aí bispo toma e aí bispo toma. Eu tô atacando lá, né? É, eu tava calculando esse. Acho que dá pra jogar esse seguido desse. Seguido desse, né? Porque minha torre vai estar protegida. Se ele der cheque, eu saio, eu vou pra cima dele, troca e eu tenho uma torre aqui atacando. Ele vai jogar um rei E7, ele tá melhor. Ele tem dois peões a mais, né? Dois peões a mais é muita coisa. Dois peões a mais é muita coisa. Tentar um perpétuo, tipo, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Não tem perpétuo, né? É, eu acho que aqui acabou. Minha única chance é no futuro ele tomar aqui e aqui, né? Por exemplo, ele toma aqui, aí ele toma aqui e toma aqui, por exemplo. Aí eu acho que eu empato. Aí eu acho não, aí eu tenho certeza absoluta que eu empato. Estamos na luta, né? Mas não tá bom isso aqui não. Eu acho que ele toma aqui, fica com uma peça a mais, né?
Bom, eu tô tomando aqui. Talvez eu tenha uma esperança. Talvez haja alguma luz no fim do túnel aqui, não sei. Porque se você tentar tirar o cavalo, levar esse cheque aqui, né? Aí eu acho que eu tô de volta no jogo. Leva cheque, se você vier pra cá... É, tem essa, né? É, nem isso ajuda muito. Aí eu tenho que tomar lá, deixar a torre dele atacada, mas aí tá caindo aqui, né? Não, eu tenho que tomar aqui daí. E se ele toma minha torre, eu tomo a dele, ou toma aqui primeiro e deixa a torre atacada. É, a má notícia é que qualquer lance pra ele é bom aqui, eu tô achando, viu? Não tem lance ruim pra ele aqui. Caramba. O ruim é se ele fizer isso aqui, né? Mas essa altura do campeonato ele já viu tudo que tá acontecendo. A essa altura do campeonato, o senhor Tiparo já calculou aqui os detalhes da posição. É, estamos tentando alguma coisa, né? Tiparo tá calculando aqui porque ele vai para arremate. Ou não. Eu acho que esse cavalo aqui, talvez eu tenha que jogar bispo toma e não cavalo toma. E se ele jogar aqui eu troco tudo, de repente eu tomo aqui, né? E depois eu dobro lá e tô dando perpétuo. É isso, é isso, é isso. Tem ataque aqui, tem ataque aqui. Ah, bem. Ele deve ter alguma coisa que ganhe aqui, que eu não tô vendo. Tipo um cavalo F8, alguma coisa muito sólida assim, eu não sei. Talvez, né? É porque eu continuo com as duas. Cavalo F8 é sólido, né? Ah, cavalo F8 eu tenho bispo F6, é isso que ele tá com medo. Porque daí se ele toma aqui de qualquer peça, eu venho pra cá com cheque e aqui talvez eu tenha perpétuo. Porque eu tenho cheque descoberto, né? É isso que ele tá com medo. Eu tenho perpétuo aqui. Eu dou cheque em qualquer lugar, volto, dou cheque, fico fazendo isso. Porque o cavalo dele vai tirar essa casa do rei, né? Bom também, bom também. Cavalo ali, eu jogo o bispo F6 ao toque pra dar seta nele também. Cara, que partida maluca. É isso, xadrez, você tem que botar problema pro adversário. Eu tô pior, mas vou pôr problema, né? E aqui, acho que é aqui, né? Que aí bota granito, é isso. Aqui eu acho que ele selou o jogo. Mas eu vou lutar ainda aqui, cara. Você vai jogar o que? Bispo E6 com ref. Eu vou lutar aqui um pouquinho ainda. Eu ainda tenho uma esperança aqui, né? É que eu tô levando mate. Ele joga aqui, eu jogo aqui e ele dá mate, né? Esse é mate. É. Nem isso dá tempo de eu jogar mais. Mas se ele tomar aqui, talvez eu tenha perpétuo. Não, aí eu tenho perpétuo. Aí eu empatei, ó. Ó como é beleza o jogo de xadrez. Como é bonito o jogo de xadrez. Não pode tomar aqui. Ele pode ser seduzido a tomar aqui. Porque ele fala, ele vai querer me dar mate aqui. Ele vai querer jogar aquele lance lá e eu vou dar mate nele. Só que se ele joga aqui, eu tenho perpétuo. Com essa torre, não com a outra. Aqui eu dou cheque pra ele, nele pra sempre, né? Aí eu escapo dela derrota. Vamos ver, o que mais ele pode jogar aqui? Bispo H6, será que dá tempo dele jogar? Não sei, porque eu tô jogando... Talvez, porque eu tô jogando aqui, ele vai vir pra cá, e aí eu jogo aqui, tô ameaçando um descoberto, talvez ele fuja. É, aqui eu não tenho mais nada. Acho que é isso. É Bispo H6 é o lance. Não temerás. O quê? Perpétuo. Que beleza! Eu vou oferecer empate pra ele aqui, eu vou pôr tela cheia aqui pra oferecer empate aqui pra ele, ó. Dei o recado pra ele que ele fez besteira. Né? Basicamente foi isso que eu fiz aqui, propondo empate pra ele. Tô dizendo o seguinte, cara, você fez besteirinha. Né?
Eu não vou mais querer o empate, porque talvez eu possa até ganhar aqui. Deixa eu ver se eu posso querer ganhar. Se eu jogar... Cuidado, Rafa, você vai levar mate. Vai pro empate, vai pro empate, vai pro empate, que você tá levando mate aí. A não ser que ele queira muito perder aqui, mas não tem como, né? Conseguimos, galera! Salvamos aqui da derrota. Muito bem, que erro grave, né? Que será que ele tinha que jogar? Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Que erro grave aqui do nosso amigo. As precisões foram boas, mas ele tava com o jogo melhor, tava com o jogo na mão aqui e acabou fazendo besteira, né? Aqui, você vê como é legal a gente criar problema, continuar lutando. Podia ter abandonado lá, perdi uma peça. Vamos jogar, né? Aqui, bispo H6 já garante, só tem 2, hein? Torre G8 e bispo H6. Somente esses dois seguram assim uma boa vantagem e tal, né? Bispo H6 não era tão difícil de encontrar. Mas, enfim. Como é que ele tá falando aqui a linha? Joga com essa torre aqui em E7. E se jogar rei F8, bispo B4... Ah, mas aqui não, né? Sério que tinha isso? Ah, porque se ele toma aqui, eu ainda empato aqui com torre C7, cheque. Ah, mas aí isso eu não tinha visto, não. E aí toma aqui... E aí faz o quê? E ainda toma aqui? Nossa, que mentira. Tá bom, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!